gente tem algumas coisas nesse cenário que tu colocas, envolvendo a extrema-direita fazendo uso de algumas situações para tentar pressionar, para tentar reverter algumas questões ruins para eles, mas principalmente para alimentar as bolhas internas da extrema-direita. Então, eles estão usando o fato ocorrido na UTI para chamar o STF de desumano, com o que fizeram com o Bolsonaro. Eles estão usando a questão do INSS da forma que a gente viu que eles estão usando, e assim eles tentam surfar em cima de diversas possibilidades, e hoje criaram algumas questões assim absurdas, como por exemplo, dizer que o Trump não quis cumprimentar o Lula. E começaram com uma infinidade. Que demérito para o Lula não ter encontrado com o Trump, né? O Lula até justificou, né? Não encontrou. Exatamente, o Lula justificou. E o Eduardo Bolsonaro postou o trecho da fala do Lula, legendou em inglês e escreveu a postagem em inglês. E marcou o Donald Trump na postagem. Mas o que interessa aqui para nós é a fala do Lula, que são 17 segundos, porque a gente tem uma outra questão, Daniel, e aí eu quero falar contigo, que é como que a Folha de São Paulo manchetou isso. Vamos ouvir aqui primeiro a fala. Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande, e eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. Então, aí tá o vídeo, e aí a Folha de São Paulo manchetou da seguinte forma: Lula fica menos de 24 horas em Roma e não vê Trump. Ô, Viaro, é piada, né? É piada a Folha de São Paulo manchetar desse jeito. A Folha tá saindo bem como jornal bolsonarista, né, Daniel? Rapaz, é o interesse da Folha em relação às suas posições no mercado financeiro, né? Uhum. Não me engano, o Luiz Frias é o cabeça desse processo. Sim. É claro que o governo Bolsonaro é melhor para o mercado financeiro, porque é pior para o povo brasileiro. O mercado financeiro, da maneira como está organizado, é um mercado que tenta cooptar o Estado para agir em favor dos títulos, da financiarização dos títulos públicos. O governo Lula não vai por esse caminho. Veja, o governo Lula não rompe com o neoliberalismo. Essa é a minha crítica. Deveria romper. Deveria romper porque nós temos só um Lula, não tem outro. Então, o Lula consegue manter o jogo, mas consegue manter a esquerda no jogo. Então, é preciso ter outras políticas. Mas, na prática, a Folha de São Paulo tem feito um desserviço. E isso que o Viaro traz é da maior gravidade, porque qual que é a razão de um chefe de Estado, chefe de governo, com inúmeras questões no Brasil para serem resolvidas, com um cenário internacional completamente combalido, de ficar mais de 24 horas. Se ele ficasse, por exemplo, 2 dias, aí a manchete seria outra. Lula fica 48 horas enquanto ocorre o escândalo do INSS, por exemplo. E ele fica 24 horas e ele não tem obrigação nenhuma de encontrar o Trump, nem nenhuma outra liderança global. Quer dizer, a gente é tão submisso aos Estados Unidos que precisa pedir a bênção para o Trump. Isso é a família Bolsonaro, não é um presidente sério, não é um chefe de Estado, um chefe de governo. E estou falando aqui que tem que ser para além do Lula. Eu espero que seja em 2026, 2030, caso o Lula se reeleja em 2026, espero que o próximo presidente ou a próxima presidenta do Brasil não fique fazendo lava-pés e beijando as mãos dos presidentes dos países industrializados. Então, essa paixão pelo Trump é uma coisa esquizofrênica, né, Viaro? Porque, ao mesmo tempo que a Folha critica, ela considera o Trump a referência. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, eu acho que a Folha de São Paulo depois até editou essa manchete, porque eu tinha entrado há mais ou menos 1 hora e estava a manchete na Folha: Lula fica menos de 24 horas em Roma e não vê Trump. Essa era a manchete. Só que agora a manchete tá: Lula fica menos de 24 horas em Roma e não vê Trump nem de azul.
Aí eu fui ver as matérias, o Trump está sendo criticado porque todos os homens vestem terno preto, ele era o único de azul. E aí a Folha botou que mesmo o Trump... Não sei se a minha conexão caiu ou Opa, a do tá ouvindo a Viara. gente? Tá ouvindo a gente, Daniel? O Viara tá ouvindo bem. Eu acho que o Daniel trancou. O Daniel travou. Mas vamos ver se o Daniel volta aqui. Eu vou tirar ele da tela enquanto ele vai recuperando a conexão. Mas esse negócio do Trump é um desrespeito com o Papa, né? Com o Papa, claro. Agora, esse negócio de botar, inclusive, que ele tá de azul, que os demais líderes mundiais todos estavam de preto, tá parecendo aquelas manchetes, Pedro, do tipo Caetano Veloso estacionou o carro em Copacabana. Entende? É ridículo. Aquelas coisas ridículas, assim. Lula não viu Trump nem de azul. Porra, mas não tem mais o que... Tem mais o que? Não tem o que cobrir, não? Tem trabalho, não? Para aí. Não. É uma coisa assim, ó. Acho que já temos aqui o Daniel. Daniel, então assim, aí começaram os outros jornais a mostrar que todos os homens foram de terno preto, o que é comum para um velório. Todos irem de terno preto. E o Trump está sendo criticado porque ele foi de azul. Aí a Folha botou na manchete: Lula não viu Trump nem de azul. Ave Maria. Piorou a situação ainda. Sim, parece aquela história do Caetano Veloso estacionou em Copacabana, entende? Umas coisas assim. Eu vou botar agora aqui a manchete da Folha para o pessoal. Olha aqui. Lula fica menos de 24 horas em Roma e não vê Trump nem de azul. Gente do céu. Realmente é lamentável que um jornal do tamanho da Folha de São Paulo tenha se reduzido a isso, né? Sim. O subtítulo da matéria é: presidente brasileiro celebra Papa Francisco, critica conflitos na Ucrânia e em Gaza e diz que não percebeu a presença de presidente americano sentado na mesma primeira fila. Vão a merda, cara, não viu, e aí? E se queria ver, se não queria ver, pelo amor de Deus. O Trump é alvo no mundo todo porque estava de azul. É como o Pedro Zambarda falou, estão desrespeitando a memória do Papa com essa história toda, né? É lógico. Não, sem contar que, assim, se tem alguém que não daria a mínima importância para qual é o tipo de vestimenta que cada um tá, é o Papa Francisco, né? Então, todas as decisões do Papa, inclusive, são contra-litúrgicas, né? Essa liturgia elitizada. Ele era o Papa do povo mesmo, né? Então, eu vejo que, no fundo, é muita fumaça para pouca notícia. Não tem notícia, então eles criam esse tipo de fumaça para dar notícia. E o que é interessante observar, eu acho que esse é o ponto. Vamos analisar a questão estratégica. A questão estratégica é que os Estados Unidos, de fato, a presença do Trump e a posição do J.D. Vance, que é o vice-presidente, que provavelmente vai ser o sucessor do Trump, caso o Partido Republicano tenha sucesso no processo eleitoral. Depende de como o povo americano vai avaliar o governo Trump. Mas o que é interessante observar é que a Casa Branca, como um todo, ela está atuando de maneira muito pesada, com mão forte na tentativa de influenciar o conclave. Isso não está sendo discutido. E esse é o ponto que eu considero fundamental, Viara. Por quê? Porque os Estados Unidos reconhecem, Estados Unidos não, né? Esse governo, essa Casa Branca, reconhece que a Igreja Católica tem um papel crescente na influência política da extrema-direita dentro dos Estados Unidos. Mais ou menos funciona assim: a Igreja Católica formula teses mais penetrantes, os setores conservadores, reacionários da Igreja Católica, formulam teses mais penetrantes no debate público. Então, por exemplo, o debate sobre ideologia de gênero e pânico moral é todo estruturado pela Igreja Católica. Quem descobre isso é um brasileiro. É o Rogério Diniz Junqueira, que é servidor público do INEP, fez doutorado em Roma, na Itália, e consegue, analisando todas as bulas papais, cartas de muitos séculos, ele consegue demonstrar, e tem um livro lançado no Brasil sobre isso, ele consegue demonstrar que, na prática, quem constrói a ideia do pânico moral de ordem sexual contra o movimento LGBTQIA+, e contra o movimento feminista é a Igreja Católica. E o governo Trump não quer perder essa força. Agora, eles nunca tiveram o papado,
porque mesmo com Ratzinger, com Bento XVI, o papado ele não foi totalmente do jeito que os ultra-reacionários gostariam. E depois veio o Francisco, que faz uma grande reforma na igreja, né? Que a gente vai ver se o conclave, se a reforma do Francisco vai dar certo em termos do resultado do conclave. Se o conclave vai confirmar as reformas do Francisco. Agora, a ida do Trump e a ida do J.D. Vance para Roma, para acompanhar todo esse processo, e a forma como a Casa Branca tem se portado é no sentido de fazer com que o próximo Papa seja um ultra-reacionário. Então, é importante a gente observar esses movimentos, porque isso é a notícia mais importante da posição dos Estados Unidos, não se o Lula cumprimentou o Trump ou não, né? Então, esse é o ponto que eu creio que a imprensa deveria dar, como deu aí sim, de maneira competente, a reunião do Trump com o Zelensky, depois o conchavo entre o Trump e Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, que é uma figura tão secundária que nem merece ser mencionada, e o Zelensky. Então, teve também esse momento, Reino Unido, França, se não me engano, Alemanha, Estados Unidos e Ucrânia tentando fazer uma conversa ali sobre o andamento da guerra, né, que está sendo cada dia mais favorável para a posição russa, né?